Bem, prazer aí os companheiros e companheiras, né, estão ali atrás, a direção aí dos sindicatos comerciários, não é isso? Tem mais mulheres do que homens, viu, Norton? Diferente da nossa categoria, são mais comerciárias, né, do que comerciários, porque na nossa categoria são mais petroleiros, né, do que petroleiras. Só 17% da categoria é formada por mulheres, mas no caso dos comerciários e comerciárias, percebe-se aí que tem mais mulheres, inclusive na direção do sindicato. Parabéns. Eu sou David Bacelar, Antônio, sou natural aqui de Feira de Santana, é onde eu estou nesse momento. Estou indo para o Rio hoje à noite, por sinal, para uma agenda lá. Ingressei no movimento sindical em 2008, 2 anos após ter ingressado na Petrobras via concurso público. Nesse período ainda era, o Norton vai se lembrar bem, o Sindicato dos Trabalhadores, né, do ramo químico e petroleiro, era um grande sindicato, com uma composição até ampla, era CUT, CTB, dentro da CUT várias correntes sindicais, e em 2011 esse sindicato grande, que era o maior sindicato norte-nordeste do país, acabou se dividindo, houve vários conflitos, e aí voltou a existir o Sindipetro e o Sindiquímica. No Sindipetro a gente manteve a composição com a CTB, por sinal ela perdura até hoje, por sinal, dentro do nosso sindicato na Bahia. Em 2011 foi o companheiro Paulo César que foi coordenador, o Norton conhece muito bem, um dos companheiros que mais entende previdência complementar no Brasil, assim como o Norton e o Araújo. Em 2014 fui para a coordenação geral desse sindicato, que nós temos aqui até hoje, ainda é nosso, nessa composição que aqui falei. Em 2017 fui reeleito na coordenação geral do sindicato. E em 2020 vim cumprir a tarefa de fazer a sucessão do companheiro Zé Maria Rangel, que era o coordenador geral da FUP e que hoje está emprestando seu nome aí para ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, estou cumprindo essa tarefa hoje na coordenação geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, que tem 13 sindicatos, né, filiados a ela. Dentre esses, 2 sindicatos são ligados à CTB e os demais à CUT. Ok. A Lenice mandou para vocês aí uma série de questões, não vai dar para responder todas elas, né? Mas, em linhas gerais, eu estou querendo entender, né, por que a gasolina está tão cara, né, e o que significa privatizar a Petrobras. É mais ou menos nessa linha. Antônio, se você quiser e preferir fazer até as perguntas, eu tento ser sucinto em cada uma delas, porque quando o Norton tinha mandado, eu não consegui parar para gravar os áudios, que aí dá um trabalho danado. Por isso que aqui ficava mais dinâmico a gente trocar ideia. Eu separei esse tempo aqui para a gente conversar. Para mim está tranquilo, não precisa ser correndo, não. Para mim está tranquilo. Você prefere que faça as perguntas, então? Fica à vontade. Já que elas estão aí, pode seguir elas, não tem problema, não. A guerra na Ucrânia interfere no preço dos derivados de petróleo que consumimos, como a gasolina, gás de cozinha, diesel? Bem, Antônio, primeiro assim, esse é um argumento que a mídia hegemônica tem usado bastante, né? De fato, um conflito como esse, ele traz reflexos na geopolítica mundial do petróleo, até porque estamos falando de um país que fornece principalmente gás natural para todo o leste europeu, não só o leste europeu, mas também para a Europa, né? Que diga a Alemanha a dependência que ela tem hoje do gás natural e boa parte dos países europeus. Então, isso tem um reflexo, sim, mas tem principalmente para os países que não são autossuficientes em petróleo e gás, para países que dependem de petróleo e gás e de seus derivados. No caso do Brasil, essa influência ela deveria ser menor, porque o Brasil, a partir da Petrobras, ele é autossuficiente em produção de petróleo aqui no nosso país. Por quê? Porque na época lá do PT, estamos falando de 2006, nós tivemos ali a descoberta do pré-sal brasileiro e tivemos um ritmo de investimentos altíssimos. Na época, lembram aqui de alguns números, nós tivemos aí, em média, entre 5 anos principais, ali 2005 até 2011, em média, 40 bilhões de dólares de investimentos aqui no país. Então, isso fez com que os poços hoje que existem no pré-sal, eles tenham uma altíssima produtividade, ao ponto de hoje, no Brasil, a gente já ter mais de 70% de toda a produção oriunda do pré-sal brasileiro. Então, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo. As refinarias que nós temos aqui no país, elas utilizam 94% de petróleo nacional para refino nessas refinarias, ou seja, precisamos de muito pouco de outros países e só precisamos para fazer misturas, né? São blends em algumas refinarias
para determinados produtos específicos. Então, somos autossuficientes em petróleo, temos refinarias para refinar esse petróleo, o que atenderia boa parte da demanda interna. Somente gás de cozinha, GLP, e diesel, que nós ainda teríamos uma necessidade pequena de importação, algo em torno de 15% a 20%. Se as outras refinarias que foram iniciadas lá nos governos final do mandato do Lula, início do mandato da Dilma, elas fossem concluídas, estamos falando do Comperj, que era muito maior do que uma refinaria, né, Norte? Era um complexo petroquímico no estado do Rio de Janeiro, ali em Itaboraí, e se a refinaria Abreu Lima tivesse a outra metade do seu trem concluída, obra com mais de 80% de avanço, nós teríamos aí sim o atendimento de toda a demanda interna. E se outras refinarias fossem construídas, estamos lembrando aqui, lá do Ceará, Maranhão, Prêmio 1, Prêmio 2, esse era o projeto do Plano de Negócio e Gestão da Petrobras de 2014 a 2018, nós já estaríamos, na verdade, exportando derivados de petróleo, ou seja, produtos com maior valor agregado para a própria Petrobras. Então, a guerra ela tem uma influência na geopolítica mundial, sim, mas para o Brasil essa influência ela é muito menor, porque somos autossuficientes em petróleo e porque temos um gigantesco parque de refino aqui no país. Mas esse derivado tem sido reajustado abusivamente nos últimos anos. Eles têm reajustado, refazendo. Esse derivado tem sido reajustado abusivamente nos últimos anos? Desculpe, Antônio, eu não ouvi. Esse derivado tem sido reajustado abusivamente nos últimos anos? Sim, sim, sim. E muito por conta de quê, né? Por conta da política de preços que foi implementada lá em outubro de 2016. Vocês devem se lembrar, quando o Temer ele assumiu a presidência, na nossa concepção, a partir de um golpe de Estado engendrado ali pelo Poder Legislativo, infelizmente com apoio do Poder Judiciário. E quem não se lembra, né, Norton, da frase do Romero Jucá com o Sérgio Machado, ex-presidente da Petrobras, né? Com o Supremo, com tudo. Um grande acordo nacional que eles fizeram para destituir a presidenta Dilma e entregar o governo ao Temer, ou seja, ao Centrão, e aqueles que apoiavam, né, esse golpe que ali foi dado em 2016. Então, quando o Temer ele chegou ao comando do país, ele colocou Pedro Parente na presidência da Petrobras. E ali a Petrobras ela mudou a sua política de preço, implementando ali, então, o PPI, Preço de Paridade de Importação. Então, com o preço de paridade de importação, os nossos derivados, aqui no Brasil, eles começaram a ser atrelados a quê? Primeiro, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. Segundo, a variação do dólar. E terceiro, a custos de importação de derivados de petróleo. Pode imaginar só, a gente está falando do Brasil que é autossuficiente em petróleo, que tem aqui um custo total de produção, hoje girando na casa aí de $28. $28. O preço do barril de petróleo ultrapassou a barreira dos $100 hoje. A gente não deveria ter esse parâmetro, porque a produção é toda nossa, nacional. 2/3 dos nossos custos são nacionalizados. Colocam como um vetor principal que a gente colocou aqui também, dólar e custos de importação. Como aqui dissemos, 2/3 dos custos são em real. Eu e Norton recebemos em real, não recebemos em dólar. E todos os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras recebem em real. Boa parte de seus fornecedores também recebem em real, não em dólar. E custos de importação também não deveria ser aplicado na formação de preços, principalmente nos derivados que são feitos aqui no Brasil. Beleza, se importa, por conta desse gap que a gente tem aqui de 20%, 15% de GLP e diesel, tudo bem, mas a maioria é produzido no país. Não faz sentido você colocar custo de importação, estamos falando de tarifa de frete, impostos, e outros, logística, então, os grandes navios da Transpetro que circulam aí, e chegam outros navios para cá, tudo isso entra no custo de derivados e isso vai para o preço de importação e vai para o preço que hoje temos aqui no Brasil. Então, por conta dessa política de preços que foi implementada em outubro de 2016, estamos falando lá em Temer, e vocês se lembram também que em 2018 os caminhoneiros fizeram uma greve, né, por conta dessa política de preço, greve que durou 3 dias, parou o país, nós também entramos em greve, por sinal, recentemente pagamos uma multa gigantesca do TST de R$3.240.000. Os nossos sindicatos tiveram que pagar essa multa, recorremos, ganhamos agora uma das turmas do TST e estamos esperando o plenário julgar isso. Então, o PPI que foi implementado
pelo Temer, em outubro de 2016, ele foi mantido pelo Bolsonaro. E Bolsonaro que se dizia contra, né? Não sei, todo mundo aqui vai se lembrar, na greve dos caminhoneiros, ele explicando isso que a gente está falando aqui. Não tem sentido o preço do combustível aqui no Brasil, do diesel, ser atrelado ao preço internacional. Ele falava assim, né? A questão do preço do barril de petróleo e do dólar, principalmente, mas esquecia dos custos de importação. Realmente não faz sentido. Mas ele ganha a eleição e ele mantém o PPI, o preço de paridade de importação. Ele coloca o Roberto Castelo Branco na presidência da Petrobras, em 2018, e o Castelo Branco se compromete, principalmente junto com Paulo Guedes, a pagar dividendos altíssimos, e o compromisso foi de 30 bilhões por ano, principalmente a acionistas da Bolsa de Nova York. E tem cumprido isso. E lá para cá, a gente vê que, só para ter uma ideia, gás de cozinha, eu estava com a tabela aqui, mas depois eu posso passar, noto, uma apresentação que o Clóvis fez, que aí depois os companheiros e as companheiras observam. Então, só o gás de cozinha, desde outubro de 16 até agora, só para a gente ter uma ideia, foram 398% de reajuste. Olha só, 398% de reajuste no gás de cozinha de outubro de 16 para cá, quando se implementou o PPI. Em média, gasolina, diesel, gasolina e diesel, nós tivemos aí, em média, 180% de aumento, do início do governo Bolsonaro até cá, até essa exata data. Então, os aumentos sucessivos, Raimundo, Antônio, respondendo a pergunta, eles estão ocorrendo por conta da política de preços que foi implementada pelo Temer e mantida pelo Bolsonaro. Lembrando que lá atrás, e vamos citar aqui somente os 2 mandatos do Lula e o primeiro da Dilma, a política de preços não era essa. Com certeza o companheiro, a companheira que está aqui conosco vai se lembrar que entre 2003 e 2013, então foram 10 anos, né? 10 anos. O preço do gás de cozinha, por exemplo, ele ficou praticamente congelado. Ele variava entre 34, variou, né? Entre 34 e 38 reais. Imagina só que tempo bom, 34, 38 reais. Quanto é que está o botijão de gás de cozinha aí em Minas Gerais agora, em Patinga? 120. Imagine, era 36 reais lá nos governos que nós tínhamos, porque a política de preços não atrelava o gás de cozinha, que é um crime contra a população, a preço do barril do petróleo, ao dólar e a custos de importação desse gás de cozinha. Não faz sentido algum no Brasil nós temos isso. Por que dessa política? Isso é uma decisão de governo. É interessante que o Bolsonaro, quando ele vai explicar isso, ele diz, não, nós não podemos mexer porque existe uma lei. Mentira. A gente diga categoricamente, é mentira. Não tem lei alguma hoje que determina que a Petrobras ela precise atrelar os preços dos seus combustíveis a barril do petróleo, dólar e custo de importação. Não existe essa lei, é mentira. Então, o governo federal, a União, que é controladora da Petrobras, indica seu presidente, maioria do Conselho de Administração, através do presidente da República, e, por sinal, Castelo Branco. Quem indicou o presidente da Petrobras agora? Que é amigão dele, né? O Silvio Luna, general do Exército, Bolsonaro. Quem indicou a maioria do Conselho de Administração da Petrobras, que é a instância máxima da Petrobras, né? Ela está acima da presidência, está acima da diretoria, é onde as grandes decisões acontecem. Quem indicou a maioria do Conselho de Administração? Bolsonaro. Por sinal, agora, a gente está tendo uma briga com eles, né, Nota? Que estão indicando o Landim, imagine, Landim, presidente do Flamengo, cheio de problema, cheio de indícios de corrupção, vários processos, inclusive quebrou 2 empresas, tem um rolo aí que o Norte conhece mais do que eu, da Operação Greenfield, onde a Maré Investimentos, que era a empresa que ele detinha, ela fez investimentos que deram prejuízo a alguns fundos de pensão na monta de mais de 100 milhões de reais. Então, esse cara, o Bolsonaro está botando a presidência do Conselho e talvez vire presidente da Petrobras, tá? Essa disputa posta agora. Então, esse espaço máximo, que é o Conselho de Administração, ele delegou para a diretoria executiva a formulação da política de preço. Então, tem alguma lei nisso aqui? Não. São os indicados do governo que formulam a política de preço. Então, isso ocorre, Antônio, por conta de uma decisão política. Se o Bolsonaro quisesse, ele orientava, como o presidente da República que é, os seus representantes no Conselho de Administração, que indicaram os diretores executivos da Petrobras, que indicou o presidente da própria Petrobras, para mudar essa política de preço. O que nós sempre defendemos é que os custos internos de produção de petróleo e de refino, eles fossem levados em consideração para a formação do preço aqui no Brasil. E isso não é levado em consideração hoje. Como disse aqui, custo total de produção
hoje em torno de 28 dólares. Por que você tem que atrelar isso aqui a 100, 110, 115, 120, 130 dólares do barril do petróleo no mercado internacional? Não faz sentido algum. Nós temos isso aqui no Brasil. É uma decisão política que ele poderia mudar, sim, caso quisesse. Mas o Bolsonaro fala que a responsabilidade são dos municípios, por causa dos estados, né? Por causa dos impostos que são estatais, que a responsabilidade é do Estado. Antônio, tanto não é que os companheiros vão se lembrar aí que o ICMS, que é o imposto que está sob a égide dos estados, né? Na nossa federação, que é o nosso país, os estados eles determinam o percentual do ICMS. Bahia, por exemplo, Bahia, salvo engano, 28%. Rio de Janeiro é um dos mais caros, 34%, salvo engano, não lembro aqui de cabeça. Então, isso varia de acordo com o desenvolvimento de cada região, ou com o interesse de arrecadação de cada estado. Então, a gente teve aí, por um período de quase um ano, foram 6 meses, depois mais 6 meses, de congelamento do ICMS. O ICMS ele foi congelado. Os preços pararam de crescer, pararam de subir, porque o ICMS congelou? Não. Então, se o ICMS ele ficou congelado e o preço continuou subindo, a culpa é de quem? Do governador? Da governadora, a única que a gente tem, Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte? Não, não é. A culpa é da política de preço, que atrelou o preço ao barril do petróleo. O barril do petróleo estava quanto? Alguns dias atrás. Ano passado, o barril do petróleo em torno de 60 dólares. Teve no período da pandemia, foi pior. Quando houve uma demanda, né, que caiu abruptamente por causa das pessoas estarem em casa, né, das pessoas não estarem consumindo, as indústrias pararam. O barril do petróleo, todo mundo aqui se lembra, foi a zero. Literalmente a zero no mercado internacional. Então, a gente saiu de zero para 140 dólares. Olha só, a gente pegou isso variando, e a média lá atrás, depois de sair de zero, foi 30, 40, parou no 60 por muito tempo, bateu mais de 100 dólares. Não faz sentido algum a gente ter esse atrelamento dos nossos combustíveis a esses vetores, 3 vetores que a gente falou aqui: barril do petróleo, dólar e custos de importação desses derivados. Então, a culpa não é do governo do Estado, seja ele qual for, de Minas Gerais, da Bahia, do Rio de Janeiro. A culpa é da política de preços criada pela gestão da Petrobras a mando do governo Bolsonaro. Porque se ele quisesse, como a gente está dizendo aqui, ele mudaria. Inclusive, teve um projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara primeiro, depois no Senado, voltou para a Câmara, que foi alterado e foi aprovado e vai ser sancionado pelo presidente, onde muda a base de cálculo do ICMS. Mais do que isso, ele acabou zerando os impostos federais, né? PIS, COFINS e PASEB. Isso vai dar uma queda de algo em torno de 60 centavos. Olha só, 60 centavos. O que significa 60 centavos na gasolina aqui na Bahia, por exemplo, que é a mais cara do Brasil, que está R$ 8,90 em muitos postos. Vai cair para 8,30. Não muda muito. Por quê? Porque não mudou a política de preço. Tem que mudar a política de preço. E mudar a política de preço é acabar com o PPI, né? Acabar com o preço de paridade de importação. A Petrobras é de quem? Quem são os acionistas da Petrobras? Essa é uma boa questão. A Petrobras ela ainda é do povo brasileiro. Por quê? Porque o acionista controlador da empresa é a União. A União detém mais de 50%, quase 51% das ações que são ordinárias, ou seja, aquelas ações que têm direito a voto. Ou seja, quem manda ainda é a União. Infelizmente, e essa composição que era importante mostrar, está lá a apresentação também, mas ela não está aberta aqui, mas vou catar, a gente tem uma composição diferenciada. No governo Collor ainda, né, FHC, lá em 97, Norton conhece bem essa história. Nós tivemos, infelizmente, a abertura das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Todo mundo aqui vai se lembrar disso. Esse histórico está aqui, que o Clovamar tinha passado. Deixa eu abrir aqui ligeirinho, aí fica mais fácil de falar e depois eu mando para vocês. Eu entrei correndo no computador, não abri os slides, não. Cadê, Clovamar? Tem um gráfico, Norton, que o Clovamar ele fez, mostrando essa evolução anual, né? Desde o início da Petrobras até esse ano atual. Mas a pergunta direta aqui, hoje
O que é que nós temos, Antônio? Nós temos hoje, né, investidores não brasileiros, ou seja, investidores estrangeiros, gringos, de outros países. 45,18%, 45% das ações da Petrobras em geral, o capital dela, é de outros países. Podem ser até brasileiros que têm investimento lá fora, cara que tem ações na Bolsa de Nova York, por exemplo. Temos investidores brasileiros com, em média, 18%, na verdade, 18,21%. E o grupo de controle, que é a Petrobras, BNDES, inclusive a própria Caixa Econômica Federal também, que detém ações da empresa, de 36,6% de capital da União. Só que isso foi mudando ao longo dos anos. Achei aqui a planilha. Então, quando nós tínhamos ainda o monopólio estatal do petróleo, mas lembrando que desde a sua origem a Petrobras ela tem ações que eram da União e ações que eram de investidores brasileiros. Então, isso girou de 81% para 86% de ações do capital da empresa sendo da União. E lá, antes da gente ter a queda do monopólio, a gente tinha apenas quase 13%, 12,6% na mão de investidores privados. Com a quebra do monopólio lá em 97, isso o Norton acompanhou de perto, nós caímos para 57,7% do capital sendo da União e o restante de capital, tanto já internacional como também nacional. Ali em 2010, vocês se lembram daquela capitalização que a Petrobras fez, né? E o Lula ele fala sobre isso de boca cheia, né? Que foi a maior capitalização feita no sistema capitalista mundial. E é verdade. Com aquela movimentação que girou ali em torno de 47 bilhões, onde a Petrobras saiu com uma cessão onerosa, ganhando campos que a União passou para ela, a União ela cresceu de novo o seu poder de participação da Petrobras, chegou lá a 63,3%. Porém, contudo, entretanto, a gente vem girando aqui ao longo dos anos e, infelizmente, a gente tem um golpe em 2016. Então, a Petrobras ela cai lá de novo para 50,5%, falando aqui das ações ordinárias, ou seja, aquelas ações que têm direito a voto. Então, hoje, a União ainda detém maior parte das ações ordinárias que têm direito a voto da Petrobras, mas, infelizmente, os acionistas internacionais eles cresceram muito. Hoje, com quase 14% das ações com direito a voto e outras ações restantes aqui de investidores privados brasileiros. Mas, ainda assim, Antônio, responder diretamente, apesar do Estado ter diminuído, né, seu poder, seu tamanho dentro do capital social da empresa, e observando tanto ações ordinárias quanto preferenciais despencamos, ainda controlamos o povo, a União, a Petrobras. Por isso, quando a gente diz que se tacaram, nesse caso, atualmente, na culpa de Bolsonaro, é porque ele é o presidente da República, ele é o representante da União, a União é controladora da Petrobras e poderia mudar essa política de preço. Quanto a Petrobras deu de lucro em 2021? Foi um lucro assustador, que ninguém esperava, né? Foram 106 bilhões de reais. Repetindo, né? 106 bilhões de reais. Lucro histórico da Petrobras. Mas por quê, né? Importante a gente sinalizar aqui o que gerou esse lucro extraordinário de 106 bilhões de reais. Primeiro, nós temos o PPI, que nós estamos aqui criticando, o preço de paridade de importação. A empresa tem um custo baixo de produção, tanto de petróleo quanto de refinados, por conta da sua tecnologia. Então, quando ela trabalha para venda com preços internacionais, com preço de paridade de importação, ela vai ter lucros extraordinários. Então, esse foi um principal fator. Quem pagou essa conta dos 106 bilhões de reais de lucro líquido fomos nós, brasileiros e brasileiros. Segundo, nós tivemos os famosos impairments, né? Uma palavra inglesa que diz reavaliação de ativos. Lá atrás, depois da Lava Jato, 2014, nós tivemos uma queda abrupta do barril do petróleo, né? Foi para a casa dos 30, 28, 30, 34 dólares, ficou por muito tempo. 2015, 16, 17, e 2015, 16 eu estava no conselho de administração da empresa, tive a oportunidade de ser eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras, como o Norton é nosso representante no conselho deliberativo da Petros, que é o nosso maior fundo de pensão
aqui no Brasil, só menor do que o do Banco do Brasil. Naquela época eu vi isso de perto. Então, eles reavaliaram os ativos da Petrobras, campos de petróleo, refinarias que estavam paradas, seus grandes estoques, com base na queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, por conta disso, 2015, 16, 17, nós tivemos, entre aspas, prejuízos contábeis na Petrobras. Na verdade, lucro operacional altíssimo, mas prejuízos por conta desses impairments, reavaliações. Nesse ano de 21, eles reavaliaram para cima. O preço do barril do petróleo explodiu. Então, 21, eles reavaliaram aqueles ativos que tinham caído, entre aspas, lá atrás, 2015, 16, 17, e jogaram para cima os valores desses ativos. Então, um segundo motivo. E terceiro e principal motivo também, nós tivemos privatizações feitas, né? O Clovamar deu esse número, salvo engano, foram 27 bilhões de ativos vendidos da Petrobras no ano de 2021. Então, isso gerou caixa, receita, que ajudou nesse lucro líquido altíssimo que a Petrobras teve. Mas interessante, Antônio, que foram 106 bilhões de reais de lucro líquido, mas para onde foi esse dinheiro? 101 bilhões, 101 de 106 bilhões foram entregues para acionistas via dividendos. E aí o Clovamar também mostra, em um outro gráfico, quanto ficou aqui no Brasil, né? Nós tivemos desses 101 bilhões, mas 101 bilhões de reais, 43% disso foi para fora do país. Estamos falando de quase 44 bilhões de reais que foram entregues para fora do Brasil. A União ela ficou com 37 bilhões, em torno disso, e 20 bilhões para investidores que têm ações da Petrobras que são aqui do Brasil. Então, imaginemos, 101 bilhões dos 106 bilhões de lucro líquido foram pagos via dividendos para acionistas. E o Lula falou isso recentemente, inclusive na entrevista aí em Minas Gerais, não estou lembrado da rádio, mas ele falou aí em Minas, que é inadmissível a Petrobras ter esses lucros exorbitantes e pegar esse lucro, que já foi forjado aqui em cima do lombo do trabalhador, né, que está pagando gasolina cara, em cima da privatização, em cima da reavaliação de ativos, de não pegar esse recurso e trabalhar com investimento aqui no Brasil. E aí ele se lembra dos investimentos que foram feitos na época do pré-sal, que, como aqui disse, em 2011, a gente bateu aqui no Brasil, no ano 2011, 47 bilhões de dólares. Sabe quanto esse governo, através da Petrobras, investiu em 2021? 8,7 bilhões de dólares, somente. Os governos lá atrás, os governos populares, democráticos, desenvolvimentistas que nós tivemos, nós conseguimos investir muito mais aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que essa riqueza ela ficasse no país. Então, foram lucros altíssimos que não ficaram nas mãos da população brasileira, infelizmente. Mas se o governo quer privatizar a Petrobras, como que alguém privatiza uma empresa, como alguém entrega para o outro uma empresa que está dando lucro? Por quê? Assim, a única resposta que a gente tem, Antônio, é de que há compromissos que a população não enxerga, né? Esses governos ultraneoliberais, eles têm como concepção de que o Estado ele precisa ser mínimo, né? Ele precisa ter o controle mínimo dos serviços e de tudo que nós temos aqui no Brasil. Então, privatizar para eles é algo conceitual mesmo. O Paulo Guedes, que vem lá da escola de Chicago, né, um Chicago Old, amigo do Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, ele preconizou isso. Ele, desde quando assumiu a cadeira, né, de ministro da Economia, ele disse que iria promover privatizações. No caso da Petrobras, diferente do sistema Eletrobras, que é uma importantíssima empresa brasileira, diferente dos Correios, que é uma outra importantíssima empresa brasileira, que, por sinal, estão sendo privatizadas, né, via decisões do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. A Eletrobras, infelizmente, teve aprovação. No Senado, perdemos só por 4 votos, foi uma derrota histórica, mas vamos reverter isso no governo, que nós vamos ganhar com fé em Deus. Então, nessas empresas, eles fizeram, cumprindo o Plano Nacional de Desestatização, que é uma lei ainda da época lá dos governos liberais da década de 90. Eles cumpriram isso fazendo a votação no Congresso Nacional. Tem outras irregularidades, né? Outras ilegalidades nesses processos de privatização. Mas, no caso da Petrobras, eles fizeram diferente. Sabendo que a Petrobras ela tem uma grande
aproximação, né, com a sociedade brasileira. Até porque ela foi criada pela força do povo, né? Campanha O Petróleo é Nosso, em 1953. Essa campanha fez Getúlio Vargas criar a Petrobras em 53. Então, esse governo sabe que, como a população ela tem um apreço grande pela Petrobras, sempre teve e continua tendo, as pesquisas últimas que fizemos através da CUT, por sinal, demonstrou que 65% da população brasileira ela é contrária à privatização da Petrobras, ainda. Pesquisa do ano passado, 2021. Então, eles sabem disso. Então, o que é que eles fizeram na Petrobras, Antônio? Eles começaram a dilapidar a empresa, né? A fatiar, igual Jack Stripador, né? Eles começaram a cortar os pedaços e vender os pedaços da Petrobras, o sistema Petrobras. Quem não se lembra, por exemplo, da BR Distribuidora, Petrobras Distribuidora? Com certeza a companheira que está conosco aqui na sala já deve ter abastecido seu veículo, sua moto, seu carro, em um posto da Petrobras. Pasmem, nenhum posto desse que tem no Brasil inteiro hoje, ainda tem, a marca Petrobras, né, é da Petrobras, porque foi vendida na Bolsa de Valores, foi dissolvida na Bolsa de Valores a Petrobras Distribuidora, foi totalmente privatizada. Eles pagam hoje para usar a marca da Petrobras, a imagem ela é tão forte que esse grupo hoje, que é o Grupo Vibra, totalmente privado, e são acionistas do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, eles pagam para usar a marca da Petrobras. Então, venderam a Petrobras Distribuidora. Liquigás, todo mundo já deve ter comprado gás de cozinha na Liquigás, né? Liquigás que detinha 30% do mercado nacional de botijão de gás. Óbvio que isso ajuda, né, Norton, a controlar preço internamente, porque quando a Liquigás, a partir da Petrobras, ela pratica preços mais justos para a população, ela força os seus concorrentes a trabalharem com preços similares. Então, era uma empresa importante para controlar preço no mercado interno. O que é que fizeram com a Liquigás? Venderam a Liquigás. Uma outra área que era do sistema Petrobras foi vendida. Vocês devem ter visto em várias matérias, principalmente lá atrás, que hoje eles não contam a história, né, do que foi feito. Vocês devem estar lembrando dos grandes gasodutos que nós tínhamos aqui no Brasil. Gasodutos que transportavam na Petrobras ainda. Gás natural. Então, os gasodutos no Brasil eles foram interligados em todo o Sudeste, depois foi para todo o Nordeste, e depois subiu rasgando aqui o norte desse país continental, através do gasoduto Coari-Manaus, levando o gás natural para a região norte do país. Para quê? Para a gente ter a disponibilidade de gás natural para a população, principalmente nessas áreas que a gente está falando aqui, e para a indústria. O gás natural é essencial para a indústria. Esse gasoduto, que foi construído pela Petrobras, inclusive através também de recursos do PAC, todo mundo se lembra do PAC, né? Na época era a Dilma até que era ministra, que capitaneou boa parte disso. Todos esses gasodutos foram vendidos, foram entregues a um fundo de investimento chamado Brookfield, que é um fundo canadense, e a Engie, que é uma empresa da área de energia que comprou esses gasodutos. Olha só, venderam os gasodutos por 36 bilhões de reais. Venderam já. Já se passaram 6 anos e hoje a Petrobras já pagou de aluguel dos gasodutos que ela construiu tudo aquilo que ela recebeu. Olha só que loucura. Quer dizer, você constrói uma casa, você está morando nessa casa. A casa lá você não está pagando aluguel, nem condomínio não está pagando, porque a casa é sua, não é dentro do condomínio, é num bairro aí residencial legal, que todo mundo está morando, pá. Aí você, rapaz, sabe de eu vou vender essa casa para depois eu ficar pagando aluguel nela. Em 5 anos você pagou tudo que você recebeu da venda dessa casa. Foi o que esse governo fez com os gasodutos da Petrobras. Parou por aí, Antônio? Não parou por aí. Fábricas de fertilizantes nitrogenados. Vou falar até Minas Gerais aí, que aí o Norton me corrige. Eu não estou lembrado aqui se era uma cidade aí, rapaz, em Minas Gerais, que a gente ia ter uma fábrica de fertilizantes aí. Não estou lembrando aqui a cidade, que a CEMIG, era governo Aécio Neves ainda, se comprometeu em construir um gasoduto, Uberaba, que era para chegar até lá, o gasoduto, para construir uma fábrica de fertilizante aí. Por quê? Porque tem também a agroindústria aí. Uma outra fábrica de fertilizante... Araxá. Oi? Araxá. Araxá? Uma outra fábrica de fertilizante que estava sendo construída lá em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, né? Estava construindo lá. Fábrica de fertilizante em Sergipe, na Bahia, todas da Petrobras, e fábrica de fertilizante no Paraná. O que é que eles fizeram? Arrendaram da Bahia de Sergipe
fecharam a do Paraná para vender a do Paraná, por sinal, esse fechamento da fábrica foi que levou a gente a fazer aquela greve, né, de 2020, greve que durou 20 dias na sede da Petrobras, onde nós ocupamos a sede da empresa. Estava, por sinal, nessa ocupação, eu, o companheiro Mãozinha, que foi um dos demitidos da Fafem, companheira Cibele, companheiro Silva e o companheiro Tadeu. E a greve ocorrendo no Brasil inteiro, né? Foram 21 mil trabalhadores em greve, e trabalhadoras em greve, em 121 unidades do sistema Petrobras, em 18 estados da nossa federação. Greve forte, mas que não evitou o fechamento da fábrica. 1.000 trabalhadores foram demitidos ali naquela fábrica no Paraná. A fábrica está fechada até hoje, 2022 que a gente está, 2 anos após essa greve histórica, foi em fevereiro de 2020. E não terminaram a obra da Fafem lá em Mato Grosso do Sul. Olha só, o que é que aconteceu hoje? O Brasil ele importa 85% de fertilizantes nitrogenados de outros países. Estamos falando do maior exportador de carne bovina do mundo, que come capim, e que para ter capim precisa ter fertilizante. Estamos falando dos maiores países exportadores de soja, de açúcar, ainda também de trigo, do mundo. Um país que, para isso, precisa de fertilizantes. O que é que aconteceu agora? Aquela ida de Bolsonaro, vocês lembram? Bolsonaro foi à Rússia para pedir bênção a Putin, inclusive bateu continência até para o soldado comunista da Revolução de 1917. Todo mundo está se lembrando disso. Por quê? Porque ele foi lá para tentar segurar fertilizante. Só que aí começa a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o que é que a Rússia já tinha sinalizado? Que ia zerar suas exportações de fertilizantes e nitrogenados para outros países. Então, o país hoje, o Brasil, corre risco de ficar sem fertilizante. O que é que significa isso? Significa que daqui a pouco tempo, estão falando principalmente do ano que vem, que a safra que está comprometida é a do ano que vem, a desse ano ela vai sair já, a gente pode faltar alimento, tanto para exportar, porque a maioria dos alimentos que a agroindústria produz é para exportar, mas a agricultura familiar produz para a gente comer, né? Quem coloca comida na nossa mesa, no prato, é o trabalhador, a trabalhadora da agricultura familiar. E o fertilizante é essencial para todas as pessoas. Então, o Brasil poderia hoje, Antônio, ser autossuficiente na produção de um grande fertilizante a partir do nitrogênio. Poderia estar explorando aquela jazida grande ali, Norton, que tem em Sergipe, de potássio, que, por sinal, fez parte da negociação, né, para a Petrobras recomprar a Fafem Paraná, governo Dilma, 2013. Ela entregou a Vale, antiga Vale do Rio Doce, aquela jazida grande de potássio que tem ali em Sergipe. Entregou para a Vale. A Vale fez o que com aquilo? Nada, até hoje. Está sem explorar o potássio ali daquela mina ali em Sergipe. Então, venderam as fábricas de fertilizante. Agora, a do Mato Grosso do Sul foi entregue para quem? Para uma empresa russa, a Acron, que a gente está judicializando esse processo também. Além disso, Antônio, aos pedaços, fatiando. Vendeu campos de petróleo, inclusive campos que o Norton trabalhou na Bacia de Campos. Já 18 plataformas na Bacia de Campos já foram vendidas. Todos os campos terrestres, praticamente, do Nordeste do Brasil. Estão falando aqui, desde o Ceará até aqui a Bahia. E Espírito Santo também. Venderam tudo. Campos de produção de petróleo e gás em terra, venderam. Em mar, venderam. Mas pararam por aí, não. Eles avançaram agora para as refinarias. E não é só a refinaria, não. É a refinaria com seus terminais, né? Terminal marítimo, terminal terrestre, que é acoplado à refinaria para você receber petróleo e mandar derivado de petróleo. Na Bahia, por exemplo, venderam a Relan, a refinaria que eu trabalho até hoje, por sinal. Sou lotado nela. Venderam a Relan para um fundo de investimento dos Emirados Árabes. A refinaria com os terminais, ela valia 4 bilhões de dólares. Foi vendida por 1 bilhão e 800 milhões de dólares, por menos a metade do preço. A gente está com essa decisão, essa ação, na verdade, a ser julgada pelo STF, ainda não foi julgado o mérito dela. E hoje, a Bahia, Antônio, tem a gasolina mais cara do Brasil, porque tivemos uma refinaria privatizada. Estamos cientes de que eles têm interesse de privatizar uma outra, além da Reman, em Manaus, que já está com processo avançado, além da Six, lá no Paraná, que também está com processo avançado, a Regap, que é aí em Minas Gerais, em Betim. Privatizando essas refinarias, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que aconteceu na Bahia. A Bahia vai ter, já está tendo, né, infelizmente, um monopólio privado, criaram a empresa Acelen, onde ela controla todo o mercado da Bahia, de outros estados do Nordeste, que a refinaria fornece para eles, e o norte de Minas Gerais também,
que recebe petróleo da refinaria da Bahia. Então, tem um mercado cativo, vai ter um monopólio, vai aumentar preço e vai faltar derivado. Na Bahia hoje está faltando, por exemplo, óleo combustível para navio. Os navios hoje não conseguem ser abastecidos na Baía de Todos os Santos, porque a Acelen ela prefere exportar derivados de petróleo, nesse caso óleo combustível, do que vender no mercado interno. Então, isso que aconteceu na Bahia, se a gente não conseguir resistir, poderá acontecer também nos estados do Amazonas, do Paraná e em Minas Gerais, que a gente sabe que é o interesse desse governo vender a nossa querida Regap. Então, Antônio, respondendo diretamente, estão vendendo a Petrobras aos pedaços. E isso é um crime contra a população brasileira. Tudo foi construído com recursos da própria empresa, que é um patrimônio do povo brasileiro, e hoje vendem para levar essa riqueza para outros países. Na Bahia, todo o lucro hoje vai lá para os Emirados Árabes, né, onde tem muito petróleo, e eles agora estão investindo em refinarias em outros países. É triste, mas a gente espera ganhar a eleição esse ano para mudar essa triste realidade.